Olá, pessoal. Então, caminhando um pouco mais em nossos estudos da história da filosofia, agora chegando ao finalzinho da Idade Média, nós vamos falar de um filósofo que foi um precursor do pensamento de Santo Tomás de Aquino, que foi Alberto Magno. Ele não é tão comentado atualmente, não, mas na época dele, ganhou grande notoriedade e ele foi responsável, inclusive, pelo fato de Tomás de Aquino ter chegado tão longe, porque ele fez tipo um trabalho preliminar, né, daquilo que Tomás de Aquino vai aprofundar um pouco mais. Ele vai fazer comentários de várias obras de Aristóteles, como a gente vai falar aqui agora. Então, quem foi Santo Alberto Magno? Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que vários pensadores dominicanos, eles foram deixando ao longo do tempo, na história medieval, várias contribuições relevantes no âmbito da escolástica, como foi o caso de Santo Alberto Magno. Ele foi, na verdade, considerado o maior de todos eles. A chamada Ordem dos Pregadores, ela foi fundada em 1215 pelo religioso Domingo de Guzmán, para combater as heresias que na época se espalhavam pela Europa. A Ordem dos Dominicanos, como é mais conhecida, ela se caracterizou pela atuação nas universidades, particularmente no ensino da filosofia e da teologia, bem como a defesa da autoridade papal, ou seja, a igreja estava tentando ali resguardar um pouco a sua doutrina, o seu poder. O pensamento de São Tomás foi se tornando então uma doutrina oficial posteriormente em razão desse aprofundamento da filosofia na teologia. Para compreender o pensamento de Tomás de Aquino, é importante a gente conhecer então a obra, como eu disse, de Santo Alberto, que foi o primeiro dominicano a ganhar notoriedade como filósofo e teólogo. Ele é considerado o santo padroeiro das ciências naturais e ele procurou adaptar as teorias de Aristóteles à filosofia cristã e recuperou para a cultura ocidental os estudos científicos de Aristóteles. Ele especulou sobre como atingir o conhecimento da verdade e procurou demonstrar que a gente pode alcançá-la tanto por meio da revelação, ou seja, da fé, quanto por meio da filosofia, da ciência, ou seja, da razão, e, segundo ele, sem nenhuma contradição. Mas o que ele vai dizer? Que existem mistérios que são só acessíveis pela fé. Mas alguns aspectos da doutrina cristã, como a imortalidade da alma, podiam ser compreendidos também pela razão. A importância que ele deu para a razão veio a ser uma das principais características da filosofia de Santo Tomás de Aquino depois, né? Seus estudos mais importantes, né, de Santo Alberto foram sobre Aristóteles, como eu disse, aos quais ele foi acrescentando comentários, descrições de suas próprias observações, experiências nos campos da biologia, da astronomia, da matemática. Os comentários, eles estão ali na forma de paráfrase. O que é paráfrase? É quando você reescreve o texto usando outras palavras, né? Então ele vai ali reescrever os textos de Aristóteles usando outras palavras e, como ele mesmo diz, né, ele vai fazer digressões a fim de submeter as dúvidas que se poderão oferecer e suprir certas lacunas que têm obscurecido a muitos espíritos o pensamento do filósofo. Alberto Magno, ele também vai fazer comentários aos pensadores árabes, aqueles que a gente falou, né, Averroes, Avicena, introduzindo nas suas conclusões seu próprio pensamento, ora com detalhes explicativos, ora adequando o pensamento de Aristóteles à fé cristã. Os acréscimos e as correções de Santo Alberto nem sempre representam uma evolução legítima do pensamento aristotélico, porque muitas vezes eles foram feitos sobre uma influência ainda daquela filosofia agostiniana, que a gente estava falando, que nesse momento aqui a gente tem uma passagem, né, para uma nova maneira de pensar. Por isso, seus comentários, eles vão perder para os Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino ele foi mais meticuloso, mas como eu disse, né, Tomás de Aquino nunca chegaria tão longe nas suas exposições se não fosse o trabalho preliminar de Alberto Magno. Alberto Magno, ele se dedicou às ciências experimentais, retomando os resultados alcançados por Aristóteles e os pensadores antigos em geral, e anotando todas as suas observações. E ele ganhou tanta notoriedade que até o Roger Bacon, que não gostava muito dele, né, ele vai dizer
que Alberto Magno é citado nas escolas como se cita Aristóteles, Avicena, Averroes, vive ainda e tem em vida uma autoridade que jamais um homem tem gozado em matéria de doutrina. Em seu tempo, então, Alberto Magno ele foi quem mais desenvolveu a distinção entre as ciências e ainda entre a especulação filosófica e as ciências experimentais, uma investigação que seria levada adiante por Tomás de Aquino. A sua doutrina teológica aceita as verdades baseadas na autoridade de Deus, que as revela. Por outro lado, a filosofia estabelece as verdades enquanto conhecidas pela luz natural da razão. Ele acredita, sim, em vias cognitivas especificamente distintas, autônomas e capazes de conduzir-se isoladamente dentro de suas esferas. Como ciências, são corpos distintos, com métodos e princípios próprios. Ou seja, para Alberto Magno, a filosofia ela tem valor em si mesma, pelos resultados positivos que oferece. Ela é valiosa até para a teologia. Por quê? Fundamenta a teologia, sob certo ponto de vista, até esclarece alguns conceitos. Mas ele tratou com cuidado as provas apresentadas para os temas da fé, defendidas com argumentos da razão. Relativamente poucas são as verdades para as quais existam argumentos a um tempo da revelação e da razão, ou seja, essa conciliação entre razão e fé ainda é problemática, né? Alberto, ele admite que a existência de Deus e da alma espiritual pode ser provada tanto pela razão quanto pela fé. Deus pode se manifestar tanto pelo milagre e pondo a fé, como pelas luzes da razão. Assim também, a alma pode ser declarada espiritual pela revelação, como por resultado da especulação, com base em suas funções intelectivas. Mas a razão, por exemplo, não poderia explicar, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade, né? Aquilo que se diz na doutrina católica, 3 pessoas em um só Deus, né? Então, gente, no próximo vídeo nós vamos falar do discípulo, né, de Alberto Magno, que foi Tomás de Aquino, que vai aprofundar um pouco mais esse debate.